Olá, pessoal. Me chamo Maria Carolina, acadêmica de Engenharia Florestal. E hoje eu vim abordar um assunto estudado na matéria de Bioquímica, ministrado pela professora Daniele Sabino, sobre a construção, a síntese dos aminoácidos em vegetais. Hoje vamos focar somente em vegetais. Gostaria de falar que essa apresentação ela já tinha sido feita, só que aconteceu alguns acasos, então hoje eu estou fazendo uma apresentação com mais pessoas presentes, no local. Então, às vezes pode vir algum barulho a vir atrapalhar, mas eu espero que não, só deixando avisado mesmo. Então, assim, eu já queria começar falando o porquê disso, o porquê as plantas precisam de aminoácidos. Pra gente, acho que fica mais interessante de a gente focar, né, como é que acontece, a gente entender como é que acontece essa construção. Os aminoácidos, que são nitrogênios orgânicos, o produto final, né, da síntese, tem vários tipos de aminoácidos e eles desempenham funções essenciais nas plantas. E uma delas, que a gente vai falar hoje, é, é que ela sintetiza as proteínas, que disso forma enzimas. E dessas enzimas, elas participam da fotossíntese, um outro processo importante, na verdade, o mais importante, né, para a planta se manter em pé. Então, assim, os aminoácidos, além disso, ele também melhora a absorção e transporte de nutrientes. Então, eles são essenciais para as plantas. Então, eu já queria falar que desses aminoácidos, a formação desses aminoácidos, o consumo, né, o produto, a utilização desses aminoácidos e a produção, ele entra em equilíbrio em conjunto com outros processos, outras formações que já estão acontecendo na planta. Então, assim, eles se formam a partir de uma combinação de cetoacíticos, cetoacíticos, perdão, eu tive que atender ali a porta. Continuando, então, o aminoácido se forma a partir da combinação de cetoácidos, cetoácidos, que vem do próprio metabolismo da planta, do próprio metabolismo que já está acontecendo ali, por exemplo, o ciclo de Krebs. E ele se junta com um grupo de amino presente no amônio. O amônio é um nitrogênio inorgânico que a partir da quebra do nitrogênio atmosférico, ele pode vir em forma de nitrato ou amônio. Então, assim, somente da forma de amônio, em formato de amônio, a gente consegue sintetizar para virar um aminoácido, por conta desse grupo, desse agrupamento de amino presente. Então, é um equilíbrio, é um processo que anda um com o outro para acontecer esse desenvolvimento, esse crescimento, né? Desenvolver funções essenciais para as plantas. Então, assim, tudo se começa no ciclo de nitrogênio. Pois para a gente captar esse nitrogênio, que não é fácil, não é assim, ele é abundante sim na atmosfera, mas os seres vivos não conseguem captar assim fácil. Então existem processos biológicos e químicos onde converte esse nitrogênio em formas que podem ser assimiladas, ser, onde pode ser sintetizado para virar um aminoácido pelas plantas, né, por todos. Então, assim, dentro desse ciclo de nitrogênio, para a gente poder captar esse nitrogênio, ele se apresenta de diferentes formas, diferentes processos para acontecer a quebra desse nitrogênio atmosférico, onde é muito difícil, porque ele apresenta tripla ligação, ou seja, ele é um substrato, um produto, um substrato no caso, um componente onde ele é muito difícil de ser feita a quebra. Então, assim, a gente consegue entender que é difícil porque a quebra deles é de uma forma ah, ah, meio rígida, vamos dizer assim, meio brusca. Então, assim, uma das formas é que a própria atmosfera nos proporciona, que é por meio de raios. Quando tem alta carga elétrica, consegue acontecer. Acontece essa quebra desse nitrogênio para a gente poder captar. E nesse mesmo sentido, acontece em indústrias, quando acontece a produção de adubos nitrogenados. Acontece dentro dessas produções para converter o nitrogênio em amônio, a partir disso a gente consegue sintetizar para um aminoácido.
acontece por altas pressões, altas temperaturas, consumindo muita energia. Então, são processos que consomem muita energia. Um dos processos se chama Haber-Bosch, Haber-Bosch, acho, não sei se eu falei certo. Só que assim, é um processo que ele acaba trazendo impactos negativos ao ambiente, produzindo gases para efeito estufa, onde, né, afeta o nossa atmosfera, onde gera impactos negativos. Então, assim, um dos porquês que a gente entende que pesquisadores e pesquisadoras estão alterando, né, a genética de plantas, alterando a forma que elas absorvem esse nitrogênio para poder diminuir esses impactos negativos. Então, assim, uma das formas a gente tem a, essa forma que a atmosfera nos proporciona por meio de raios se chama fixação do nitrogênio. Aí a gente tem a fixação biológica do nitrogênio feita por bactérias. Essas bactérias se chamam diazotrof- diazotróficas. Essas bactérias, então, elas conseguem quebrar esse nitrogênio e nos proporcionar em dois formatos, nitrato e amônio. E essas bactérias, essa simbiose que acontece, essa quebra, é um pouco recíproca também e eficiente para a planta, porque enquanto ele disponibiliza nitrogênio, a planta devolve em formato de carboidratos. E desses carboidratos, né, a bactéria acaba consumindo, transformando em ATP, transformando em uma fonte de energia, onde ela consome muito para poder disponibilizar de novo esse nitrogênio em formato inorgânico. Aí, desse formato inorgânico, acontecem várias reações com enzimas específicas para transformar ele em orgânico. Essa aqui é a reação que acontece na fixação biológica do nitrogênio feito por bactérias. Então, a gente consegue ver aqui o nitrogênio sendo quebrado, ele é catalisado pela enzima nitrogenase, não sei se eu falei, mas ele é reduzido a amônio. E aí temos o hidrogênio, que ficou como subproduto. E aí aqui a gente consegue perceber uma alta demanda de energia, onde consome muita energia. Temos 16 ATP como fonte de energia para essa reação acontecer. Então, desse 16 ATP, cada ATP é doado, ele perde, na verdade, um fosfato. A gente também tem doações de elétrons, porque, como eu disse, essa quebra de nitrogênio é muito difícil. Então, assim, é como se fosse um fio, é como se fosse um, um fio bem resistente, onde tem que ter várias mãos para puxar, que são os elétrons, e onde tem que ter uma força mecânica ali, né, para cortar, que seria os ATPs, onde, né, precisa ter uma força, então, ou seja, consome muita energia. Então, assim, o nitrogênio, depois dessa quebra, ele se apresenta em dois formatos, nitrato e amônio. Só que, assim, tem um porém. Esse nitrato, esse componente inorgânico, a gente não consegue sintetizar ele para um aminoácido. Então, assim, tem processos onde esse nitrato, com enzimas, ele se transforma em amônio. Aí, a partir disso, a gente consegue dar continuidade. Então, assim, a planta ela só consegue sintetizar com amônio. Então, quando vem nitrato, tem essa transformação. Algumas plantas, elas se adaptam a absorver esse nitrato, porque assim, o nitrato, essa reação todas elas consomem muita energia. Então, assim, o amônio, ele não pode quando a planta capta o amônio, ele é tóxico, então ele tem que ser assimilado, ele tem que ser transformado, sintetizado rapidamente. Já o nitrato, não. Então, assim, tem algumas plantas que absorvem o nitrato, deixam armazenado para esse processo ser, vamos dizer assim, lentamente, sabe? E elas conseguem sobreviver desse modo, conseguem se adaptar. Mas, enfim, dando continuidade, o nitrato, então, tem uma transformação com enzimas específicas para se transformar em amônio, que se chama redução de nitrato. Então, ocorre em duas etapas: nitrato para nitrito, catalisado pela enzima nitrato redutase, utiliza-se como fonte de energia o NAD reduzido, ele doando elétrons, e desse nitrito ele se transforma em amônio, catalisado pela enzima nitrito redutase.
Só que assim, isso varia de acordo onde ele está localizado. Por exemplo, se ele estiver num tecido onde aconteceu uma etapa fotoquímica, um tecido fotossintético, onde acontece a fotossíntese, a fonte de energia para acontecer essa reação é diferente. É utilizada a ferrodoxina reduzida, onde quando aparece nitrato, ela aparece para poder ajudar e transformar em amônio. Só que quando não aparece nitrato, ela doa esses elétrons para o NAD. Então, assim, é um processo meio recíproco e que acontece quando o nitrato aparece ali para ser transformado em amônio. Fora isso, fora ele não estar nesse tecido, a fonte de energia vem do próprio NAD pH. Então, ele daí assim, com a enzima nitrito redutase, ele se transforma em amônio. E no final tiveram 8 elétrons para a formação. Então, assim, esse processo, todos esses processos demandam de alta energia. Então, é um processo onde precisa de muita energia, onde algumas plantas se adaptam a outros modos, né? Quando não se tem essa energia. Então, assim, a gente começa a partir disso. Todo o nitrogênio vindo para essa planta ser transformado em amônio, aí a gente começa com a assimilação desse amônio. Então, assim, o amônio, que é uma substância inorgânica, o objetivo é tornar ele orgânico, um aminoácido. E para isso a gente tem as enzimas, três enzimas e três processos diferentes. Só que duas enzimas desses processos acabam agindo juntas para poder continuar, para poder ter um ciclo, para poder ter continuidade de produção de aminoácidos para produzir outros aminoácidos. Então, assim, esse amônio, entre ele tem um grupo amino, onde ele se junta com um cetoácido, que é um aceptor do grupo amino, que acontece para as reações transamina- de transaminação, que acaba, né, trazendo os aminoácidos. Mas esse processo a gente vai falar ali no final, que ele acontece no final. Então, assim, para acontecer a reação, a gente tem certas enzimas, e uma delas é o glutamato desidrogenase, que ocorre em certas situações, que ocorre quando tem muito substrato disponível, porque ele é uma reação com alto km. Então, assim, não é sempre que ele acontece. Então, a gente consegue perceber aqui na reação, onde o amônio se junta com esse cetoácido, é catalisado pela enzima glutamato desidrogenase, onde ele se torna um aminoácido, um tipo de aminoácido chamado glutamato. Então, assim, a fonte de energia para acontecer essa reação foi o NAD reduzido, onde ele ficou oxidado, que mostrando sobre a junção do grupo amino com acetoácido, que acontece a sintetização desse aminoácido glutamato. Só que assim, tem uma forma de sintetizar esses aminoácidos mais eficiente, né? Mais eficiente, onde não precisa de tanto substrato. Só que assim, aqui essa reação, aliás, ela é sintetizada por uma outra enzima, a enzima glutamina sintetase. Nesse processo, aqui a gente já vê que o amônio ele já se juntou com um outro aminoácido. E, enfim, esse aminoácido, ele pode sim aparecer para acontecer esse processo, ou dessa reação, onde não acontece tanto, ou, continuando, ou por essa reação disponibilizar esse glutamato, ou por reações pelas reações de transaminação, onde o ciclo de Krebs, como eu disse, agindo junto, o próprio metabolismo da planta disponibiliza esse cetoácido que se junta com o grupo amino, onde traz esse glutamato para acontecer essa outra reação. Então, aqui
Aqui eu não pude mostrar. Mas aqui a gente tem glutamato, outro aminoácido, se juntando ao amônio. Para acontecer, utiliza-se a fonte de energia ATP, onde ele doa, né, um fosfato, ele acaba doando e ele volta, só que ele não se junta, né, novamente ao ATP, né, o ADP, onde, quer dizer, que se torna ADP, então ele se transforma em um fosfato inorgânico livre, onde ele sobrou ali, que ele foi doado e foi utilizado e voltou. Então, assim, daí temos a glutamina como outro aminoácido. E esse processo todo aconteceu pela enzima glutamina sintetase. Disso, a gente tem uma outra enzima que se chama glutamato sintase, o GOT, que a gente já vê, né, de cara que se transforma, que se apresenta uma reação um pouco diferente. Da glutamina que tivemos essa reação, a gente junta, né, com outros, desculpa, com outro cetoácido, muito difícil falar para mim, cetoácido, disponibilizado pelo próprio metabolismo da planta, é, ele se junta, ele se reduz, ele se transforma em dois glutamatos, dois aminoácidos. Ficou meio confuso, mas eu já vou explicar como é que funciona. Só quero falar para vocês que a fonte de energia aqui também depende de qual tecido ele está. Se está no tecido onde ocorre a fotossíntese ou não. Então, se tiver um tecido fotossintético, é, utiliza-se como que é? Utiliza-se a fonte de energia, a enzima ferrodoxina reduzida. Ou, se não tiver nesse tecido, utiliza-se o NAD. Então, aqui eu quero apresentar para vocês o porquê de apresentar dois glutamatos. É um processo, é um ciclo onde as duas enzimas, a GS e a GOT, agem em conjunto para poder proporcionar várias outras enzimas, onde dessas enzimas elas vão para outros processos da planta. Então aqui a gente tem o glutamato, né? Como eu disse anteriormente, o glutamato vem de outros processos, um aminoácido. Não, não, não. Então aqui a gente tem o amônio sintetizado, o amônio catalisado pela glutamina sintase. Eu não vou conseguir demonstrar aqui, porque o meu programa não consegue circular, mas eu tentei colocar uns emojis para poder mostrar. O amônio, ele é processado ali pela enzima glutamina sintetase, que se transforma, né, em glutamina. Essa glutamina, todo esse processo é dessa reação aqui, com a enzima glutamina sintetase que a gente está falando. Então, ele acontece aqui do ladinho, onde gera glutamina, né? E o GOT, a outra enzima, ela pega essa glutamina, junta com o cetoácido ali, ele junta, tem as setinhas ali mostrando que um vai para o outro, pega de um, pega de outro, onde junta e faz dois glutamatos. Desses dois glutamatos, o glutamato que ficou sozinho desse lado, o grupo amino presente desse glutamato se junta com. É, calma, continuando. E esse glutamato que ele ficou sobrando ali do outro lado, o agrupamento amino que ficou junto com ele, né, ele é catalisado novamente pela glutamina sintetase e assim continua um ciclo contínuo, gerando mais aminoácidos. Então, assim, aí aqui a gente começa o processo de transaminação. Eu não sei se eu marquei aqui, tá, a setinha para os dois glutamatos. O processo de transaminação, onde se utiliza a enzima aminotransferase. As palavras é um pouco difícil para mim. É, Então, assim, esse aminoácido formado, afinal, juntamente com essa enzima, ela acaba transportando, faz a transferência desse grupo amino
para outro esqueleto carbônico, gerando assim mais aminoácidos diferentes. Então, assim, a planta ela não precisa somente de um aminoácido, precisa de vários aminoácidos para poder se desenvolver. E aqui a gente consegue entender um pouco do conjunto é, sobre essa síntese e o metabolismo já acontecendo na planta. Então, assim, somente com amônio, um resumo, vamos dizer assim, com amônio, a gente consegue sintetizar para um aminoácido, um nitrogênio orgânico. Só que tem vários pontes para isso acontecer, seja uma adubação, seja por meio de bactérias. Mas a sintetização é por essas mesmas enzimas. E aqui a gente consegue entender o processo onde eles se interligam e consegue ser contínuo, que a partir aqui da quebra do nitrogênio, onde tem o nitrato reduzido, onde as enzimas AGE, GOT, GS, desculpa, daí acontece a síntese, depois de todo o processo, quebrado, se transformado em amônio, sintetizado, onde temos aminoácidos. Esses aminoácidos, eles fazem, na verdade, eles sintetizam as proteínas onde vem enzimas. Como eu disse, eu não sei se eu disse, mas ah, talvez na minha cabeça eu disse. Entre enzimas que se apresentam, eu posso citar o rubisco, um deles que eu aprendi, onde ele consegue transformar o CO2 em carboidratos, ou seja, ele participa da fotossíntese. E desses carboidratos vai para outros metabolismos da planta, a via glicolítica, ciclo de Krebs, cadeia transportadora de elétrons. E a gente vê ali que um ajuda o outro. O ciclo de Krebs ele proporciona os ácidos orgânicos. Dentro desses ácidos orgânicos, a gente tem os cetoácidos, onde se junta com o grupamino, onde acontece a quebra, a síntese de mais aminoácidos. E desses aminoácidos é, que transformou, trouxe em outras enzimas, que participou da fotossíntese, onde é, participou do metabolismo, chegou lá na cadeia de transporte de elétrons, ele proporciona, para acontecer novamente esse processo, energias, moedas energéticas como a ATP e o NAD. Da cadeia transportadora de elétrons, a gente tem o ATP e o NAD, onde a gente utiliza em quase todos os processos para poder trazer esses aminoácidos de novo, e é muito importante, porque ele consome muita energia. Então, assim, são um equilíbrio, um processo onde um ajuda o outro, eu acho isso muito interessante. A partir da construção dos aminoácidos, a gente tem o resto, né? A gente tem o desenvolvimento da planta em equilíbrio. Então, seria isso. É um resumo, na verdade. Eu falei mais, só que eu cortei um pouco o vídeo. Mas seria isso, o processo de construção de aminoácidos para a gente poder, para a planta poder utilizar. Essa quebra, a síntese e ele sendo incorporado no próprio metabolismo em outro metabolismo da planta. Seria isso, obrigado, até mais.